Você que trouxe sua Bíblia, eu vou pedir para você estar abrindo-a. Gênesis capítulo 22. A partir do verso 1, alguns versículos a seguir. Deus, ele é muito bom. E eu estava buscando a Deus nesses dias. Eu fiquei semana passada, o sábado todo, né, a minha esposa estava no retiro e eu fiquei só com Deus o dia inteiro. E Deus me revelou algumas coisas e eu quero compartilhar aquilo que o Senhor me revelou aí. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1. E aconteceu que depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o em holocausto sobre uma montanha que eu te direi. Então levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo da sua mão, e foram ambos juntos. E então falou Abraão seu pai. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Ele disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Glória a Deus. Vamos orar. Deus, eu não sei o que tu vais fazer aqui hoje, Senhor, mas eu sinto, eu sei, eu tenho certeza que tu vais falar conosco, Senhor. Senhor, desde semana passada, toda vez que eu leio essa palavra, o Senhor tem ministrado tão forte ao meu coração. Eu não sei o quanto eu vou conseguir pregar, mas aquilo que o Senhor me der, Senhor, me dê graça para pregar, Senhor. Que os céus se abram sobre esse ambiente, que a tua palavra, Senhor, seja uma palavra viva, eficaz, e que venha mudar a nossa vida de alguma forma, de alguma maneira, Pai. Eu entrego o controle total e absoluto de tudo que vai ocorrer nesses minutos aqui na tua mão, Senhor, porque tu não precisa de muito para fazer muito. Com o pouco tu faz muito. Tu não precisa do tudo para fazer tudo. Do nada tu faz tudo, Senhor. Então que sejam alguns minutos, mas que sejam palavras que gerem uma vida eterna no nosso coração. Em nome de Jesus é o que te peço e já te agradeço. Amém. Aleluia. Queridos, confesso para vocês que quando eu estava preparando o sermão, desde semana passada, eu começava a escrever e começava a chorar. Eu escrevia um pouco e chorava, porque eu sempre digo, quando a gente se coloca dentro da história, quando a gente se coloca na história, a gente sente. E o profeta tem que sentir o que Deus sente.
O pregador tem que estar na direção de Deus. Queridos, e quando eu vejo esse texto, parece que eu estou lá no mundo antigo. Um certo dia, Abraão fazendo não sei o que, fazendo o seu ofício, e Deus diz assim: Abraão, toma teu Isaque, o teu único filho. Mas veja bem, Abraão não tinha só Isaque, ele teve Ismael antes, mas para Deus considerava Isaque o único filho da promessa. Mas eu começo a imaginar, pastor Adriano, um pouco antes, Abraão teve que despedir Agar e Ismael. Por quê? Porque ele tentou ajudar Deus. E muitas vezes, nós somos assim. Nós tentamos ajudar Deus, a gente quer antecipar as promessas. E parece que eu vejo a história, e um dia e Abraão deve ter pegado um amor tremendo pelo aquele filho, imagine, filho único, filho da promessa. Deus tinha uma promessa em cima de Isaque. E ele provavelmente, ele e o pai não se largavam. Brincavam, sabe, coisa de pai e filho, dava cambalhota, brincava para lá e para cá, brincar de pegado, se esconder, aquela coisa gostosa de pai e filho. E talvez Abraão começou a colocar toda a sua expectativa por alguns instantes no filho. E Deus quis provar Abraão. E daí um certo dia Deus fala para Deus sacrificar o próprio filho. Imagine você, pense no seu filho, você pai, você mãe. Se Deus falasse contigo assim: ei, eu quero o teu filho, você vai e leva no altar, que lá sacrifica, porque eu quero ver se você me ama. Talvez você dizia: não, que Deus é esse? Mas esse Deus que eu sirvo, será que é igual o Deus Moloque, que sacrifica a criança? Eu pensei que esse Deus era diferente. Não vou fazer isso, não. Mas Deus provou Abraão. E parece que eu vejo, ele nem contou para Sara, porque tem coisa que não pode. Imagine, se ele conta isso para a mãe fica aflita. E ele disse: Isaque, vamos fazer uma viagem nós dois? Vamos pegar mais 2 moços, nós vamos passear. E qual é o filho que não gosta de passear, né? Imagina o pai que convida o filho para pescar, para jogar uma bola, para acampar. Imagina a alegria de Isaque. E ele disse: e sabe o que nós vamos fazer, meu filho? Eu vou te ensinar como adora a Deus. E Abraão conta aquela história para Isaque, e Isaque vai todo empolgado, disse: meu Deus, eu vou ser que nem o meu pai, sabe? Agora eu vou conhecer o Deus do meu pai, eu vou lá, vou ver como é que Deus age. Imagine a alegria do menino, queridos. Imagine você lá, aleluia. Imagine como estava o coração de Abraão. Ele olhava toda vez que o filho falava com ele, e dizia: será que é a última vez que eu vejo meu filho? Como vai ser agora? E depois, se ele morrer, como que eu vou me entender com a minha esposa? A sociedade vai dizer que pai assassino. Poderia ter passado um monte de coisas na cabeça de Abraão. E foi passando o tempo. E o interessante é que foram 3 dias de ida e 3 dias de volta. Então esses 3 dias de ida, pensa comigo, deve ser difícil. Primeiro dia: pai, não chegamos mais, eu estou doido para lá adorar a Deus. Certo, Isaque dizia: vamos lá, nós vamos adorar o teu Deus, eu quero que o teu Deus seja o meu Deus. Ah, pai, eu tenho tanto sonho, pai, eu quero ser que nem o pai quando eu crescer. Sabe, Júlio, aquela coisa linda de um filho. Sabe, quando o filho olha para a gente, e eu imagino a dor no coração de Abraão, teu único filho, porque o Ismael já não estava mais com ele. O Ismael já tinha. E ele disse: mas será que Deus falou certo? Porque ele disse que tem uma grande descendência. Segundo dia eles dormem e vai. E assim acontece. Passa o 3º dia. Imagina a angústia, a ansiedade de Abraão quando ele vê o monte. Aleluia. E ele começa. Aí quando chega no pé do monte, ele diz para os moços: vocês ficam aqui. Eu e o menino vamos subir lá para adorar a Deus. Aleluia. Era aquela subida do Moro deve ter sido o momento mais difícil da vida de Abraão até ali. E o menino devia ter, pela história, 12, 13 anos, ele já podia até se defender. Mas ele leva o menino. Aleluia. E ele vai subindo, e chega uma hora que o menino percebe, porque o menino já tinha visto o pai adorar a Deus. Ele disse: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo,
mas e o cordeiro? Nessa hora, imagine você. O que você responderia? O que você diria? O que você faria? Diz, e o cordeiro? Deve ter dado uma flechada no coração de Abraão naquela hora. Aleluia, ele disse, Deus proverá. Sabe o que eu quero dizer para você? Tem hora que parece que falta Jesus na nossa vida. Parece que as coisas não estão acontecendo. Diz, cadê Jesus? O que está acontecendo comigo? Eu estou servindo a Deus, eu estou buscando a Deus, eu estou orando, eu estou jejuando, eu adorei, eu acreditei em Deus, porque Deus me fez promessas, eu busquei a Deus com todo o meu coração, eu fui fiel, eu fui diferente de todo mundo, mas onde está Jesus na minha vida? Aleluia! Sabe o que Deus fala? Eu vou prover, Deus proverá, Jeová Jiré, aleluia. Então, hoje nós vamos falar sobre fé e prova. O que a gente pode aprender sobre a prova? É na prova que a gente aprende as maiores lições da nossa vida. Ninguém pode ser aprovado se não passar por uma prova. Aleluia. E Abraão, por isso que Abraão foi chamado pai da fé. Muitas vezes a gente tem um pai na fé. Por exemplo, o pastor Adilson e a pastora Terezinhas são meus pais e mãe na fé. Foi eles que me ganharam para Jesus. Mas é pai na fé. Porque eles me ensinaram a fé. Mas pai da fé só tem um na Bíblia. Abraão. Porque houve uma grande prova. E Isaac significa riso, alegria. Então eu vejo Abraão, aleluia, e Sara, muito alegre por aquele filho. Imagine, 90 anos, a Sara ganhou um menino. Que amor que esse casal tinha por aquele menino. Eu vejo o irmão ali com o filho no colo. Imagine. É filho não tem preço. Mas a prova, a primeira coisa que eu aprendo é que a prova não é tentação. A tentação produz o desejo dentro de nós para pecar, e nós podemos sair dela muito pior. A tentação gera dentro de nós uma situação que podemos... A tentação é estimulada pelo inimigo e quer extrair o pior de nós. Tentação é uma coisa, aprovação é outra. Tentação, ela quer extrair o pior de nós. A prova, ou aprovação, ela quer extrair o melhor de nós. Então, tentação é aquilo que quer tirar do caminho, tirar da presença de Deus, e extrair o pior de você, para você chegar e dizer assim, meu Deus, como eu sou ruim, como eu errei ainda, como eu erro. Mas a prova vai dizer assim, meu Deus, foi difícil, mas Deus, eu estou aqui ainda. E deixa eu dizer um negócio para vocês. Você deve se lembrar de onde Deus te tirou. Você deve se lembrar quem era antes de Deus. Sabe por quê? Eu não sei você, mas eu quase estraguei tudo o plano de Deus na minha vida. Eu errei muito, eu fiz muita bobagem, e quase que eu estrago. Talvez você quase estragou o plano de Deus na sua vida, mas eu quero dizer, eu quero ser profeta de Deus para a tua vida. Ainda a tua promessa ainda está de pé, Deus ainda é de promessa, ainda que você não entenda, ainda que você não compreenda, mas o Deus que te chamou continua sendo tão Deus quanto te chamou, e a promessa vai se cumprir. Aleluia. Então, queridos, a prova tem um propósito a cumprir. As tentações parecem lógicas. Imagine só, a tentação de assim, não, eu não vou fazer isso, isso é errado. Deus pediu isso aí? Não. Isso. A tentação vai dizer assim, mas o cara me ferrou, o cara tirou dinheiro de mim, agora eu vou me vingar dele. A tentação sempre parece lógica. Imagine Jesus tentado lá. Jesus poderia dizer assim, o diabo disse, transforma essas pedras em pães. Eu estou com fome mesmo, são 40 dias. Poxa, está na hora de eu comer. Eu vou fazer mesmo, só para mostrar para ele que eu sou Deus. Ele poderia ter dito isso. Parecia lógico. Então, às vezes, a tentação parece ser a coisa certa a você ceder à tentação. Mas a prova não. A prova, glória a Deus, a prova ela não é lógica. A prova
nem tem sentido aparente. Imagine, sacrificar um filho. Não tem sentido. Que Deus é esse que manda sacrificar um filho? Não tem sentido. Então, muitas vezes, as provações que você passa, você não entende. Ainda ontem nós estávamos no retiro. Fomos sexta, sábado. Aí eu vim ontem à noite, era 10 horas, saí de lá. E eu estava aconselhando. Aí ele disse, mas eu não sei, eu faço isso. Aí eu disse, querido, não tenta entender Deus. Apenas creia. Crer não é entender. Se você entende, você quer uma razão, uma lógica, uma situação. Ei, tem coisa que você não vai entender, mas se você crer, você vai ver que no final da tua vida vai dar certo. Abraão entendeu Deus. Ele poderia dizer, por que Deus? Por que meu filho? Não pode ser um animal? Eu tenho tantos animais, eu sou rico. Eu não dou meu filho, eu dou a minha fazenda, eu dou 300 animais, se precisar 500, 1000, mas não meu filho. Deixa eu falar uma coisa. Deus não queria Isaac. Deus queria Abraão. Aleluia. Deus não quer o teu sacrifício, Ele quer o teu coração. Ele quer você, aleluia. Abraão pode ter pensado que era Isaac, mas Deus queria Abraão, aleluia. Marabaxaramandacaias. Oh, Jesus. A primeira coisa que eu aprendo, então, que a prova não é tentação. A prova só vem para confirmar a aliança e as promessas. Toda promessa passa pelo teste do tempo e da prova. Toda promessa que Deus tem na tua vida passa pelo teste do tempo e da prova. Porque é o seguinte, muitas vezes Deus fez uma promessa. Quando Deus fez uma promessa para Davi, que ele ia ser rei, não foi do dia para a noite, levou pelo menos 13 anos. Ei, eu não sei o que Deus prometeu na tua vida. Eu não sei o que Deus falou para ti. Mas toda promessa passa pelo teste do tempo. Há um tempo para ela se cumprir. E vão ter provas durante o percurso. Para ver se eu e você estamos prontos e aptos para receber essa promessa. Aleluia. A prova só vem para glorificar a Deus e trazer honra. Deus quer se revelar a nós e quer conhecermos sua bondade e misericórdia na prova. O propósito da prova é que Deus seja glorificado e nós honrados. Olha a honra que Abraão tem hoje. Ele é respeitado pelas maiores religiões do mundo. Ele é respeitado pelos muçulmanos, ele é respeitado pelos judeus e ele é respeitado pelos cristãos. Porque ele passou nessa teste da prova, a prova da paternidade, que antes ele tinha reprovado. Olha só o mistério aqui. Eu ia chegar lá, mas vamos chegar agora. Olha só o mistério. Quando Deus disse que ele ia ter um filho, ele tentou ajudar Deus com Ismael. Ele teve um relacionamento com Agar e deu Ismael. Então, nessa prova da paternidade, ali ele reprovou. E Deus disse assim, você reprovou? Então você vai ter que fazer a prova de novo. Por isso que ele pediu Isaac. Aleluia. Tem coisas que eu e você reprovamos e nós vamos ter que voltar a fazer a prova de novo, porque o único intuito é que Deus quer que sejamos aprovados. Por isso que muitas vezes parece que as provas se repetem na nossa vida, o mesmo problema. Você já percebeu isso? É porque quando você reprova, ele não é como um professor que reprova o aluno, ele diz assim, vamos fazer de volta, eu vou te dar mais uma chance. Eu vou te dar mais uma chance para você passar, para eu mostrar para você que você é capaz, que você tem condições de passar essa prova. Me repetiu a prova. Queridos, então a prova é para glorificar Deus e para você ser honrado. Abraão significa fé, Sara a graça, Isaac significa Jesus. A fé com a graça significa Jesus. Se você tem fé, Deus vem com graça, Jesus entra na tua vida e muda a tua história. Aleluia. A prova não é para ajudar Deus, mas para Deus nos ajudar. Vou repetir. A prova não é para ajudar Deus, é para Deus nos ajudar. Você acha que essa prova é para você ajudar Deus? Para fazer Deus contente? Ai, Senhor, estou passando essa prova, mas eu quero te agradar. Deus não precisa ser agradado, mas Ele quer. A prova não é para ajudar a Deus, a prova é para te ajudar a ser mais forte. Quando você pede força, o que Deus vai te dar? Força na hora? Não.
vai te dar provas para você ter força, você exercitar essa força, você saber que tem força, que existe dentro de você uma grande força. Quando você pede sabedoria, Deus te dá sabedoria. Antes Ele vai dar coisas para você estudar, colocar situações difíceis para você resolver, para você entender que tem sabedoria. O método de Deus trabalhar é diferente do nosso método de nós entendermos as coisas. Tem um texto que eu gosto muito, já falei até no culto de quarta-feira, quando abri o culto aqui, que muitas vezes a gente pede amor para Deus. Nós pedimos amor, nós pedimos experiência com Deus. Sabe qual é o processo de Deus? Ele diz assim, que a tribulação produz a paciência. Sabe que se você é estressadinho, sabe o que vai acontecer na tua vida? Bastante tribulação. Sabia disso? Nervosinho, estressadinho, é por isso que está cheio de tribulação, para produzir paciência. A paciência produz experiência. Você pede uma experiência com Deus, então o que Deus vai dar? Tribulação, para você saber esperar, para ter paciência, para ter uma experiência com Deus. A experiência produz esperança. Você às vezes está sem esperança, então Deus vai te dar tribulação para produzir paciência, para depois da paciência você ter uma experiência com Deus e ter esperança. A esperança vai trazer paz. Você está sem paz, coração atribulado, sim? Tribulação, paciência, experiência para você ter paz. E quando você já está com paz, então vem o amor. Diz assim, porque Deus nos dará o amor, porque o Espírito Santo foi em nós derramado. Então, para você ter o amor que Deus tem que passar pela tribulação, tem que ser paciente, tem que ter experiências com Deus, tem que ter esperança, trazer paz, para ter esse amor. Então, eu sei que Deus me ama, então está tudo certo, eu estou em paz. Não é simples e lógico quando eu começo a explicar para vocês? Eu sei que Deus me ama, eu estou em paz, porque eu sei que vai dar tudo certo. Então, quando você está nesse nível, você entrega na mão de Deus, então Deus vai te começando a colocar em níveis de fé diferentes, porque Ele sabe que você pode suportar. Então a prova, ela só vem para te ajudar, não para te ajudar a Deus. A prova não é... Abraão passou por algumas provas. Olha só as provas que Abraão passou. Primeira prova foi deixar a família. Sai da tua casa. Segunda prova de Abraão, a fome na terra. Olha só, ele deixou a família e aonde ele foi tinha fome. Poxa, mas Deus que mandou eu sair, e agora tem fome. Muita gente vem dizer assim, poxa, eu pedi a Deus e Deus me deu o sinal e agora está dando errado. Não é que está dando errado, você está sendo provado. Porque você acha que é o primeiro sinal e dá tudo certo. Às vezes Deus permite mais um pouquinho para ver onde vai a tua fé. É para você crescer em fé. Então ele saiu e deu fome. Ele pode dizer, vou voltar para minha casa do meu pai, lá tinha comida, mas teve fome. Depois da fome, da prova da fome, a prova da cordialidade. Tinha a terra de Sodoma e Gomorra e outra terra. Aí ele disse para o Ló, melhor dizendo, Ló, escolhe a terra. Aí o Ló foi por vista, Abraão foi por fé. Ele pegou a pior terra, Ló pegou a melhor. A prova da luta, Ló foi preso, ele pegou seus 318 soldados e foi lá e venceu. Ele passou também pela prova, depois da luta, deixa eu ver onde é que estava aqui. Já me perdi aqui, vamos lá. Prova da luta, a prova da paternidade que eu falei para vocês. Deus disse que ele ia ser pai. E ele errou. Ele tentou ajudar Deus, por isso que ele teve que fazer a prova 2 vezes. A prova da despedida. Despediu Agar e Ismael. E a maior prova que a gente leu no texto, que é a prova de entregar seu filho. Novamente a prova da paternidade. Como Deus reprovou na prova da paternidade, Deus fez ele fazer essa prova de novo. Você está passando pelas mesmas coisas, às vezes, porque você talvez, ou eu ou você não passou nessa prova. Deus achou que a nota que a gente tirou não foi a suficiente. Quando você passa por outras provas, sabia disso? Glória a Deus. Então, queridos, provas fazem parte do propósito de Deus para a gente seguir em frente na escola da fé. A escola da fé tem provas, e essas provas a gente vai avançando. Segundo ponto, a primeira, que você vai ter que passar por prova, não tem jeito. A segunda é preciso se concentrar nas promessas e não nas explicações. A princípio, o pedido de Deus parecia ser absurdo. Entrega teu filho, que absurdo. Tem coisa que quando Deus fala para a gente parece ser absurdo. Parece que não tem lógica, nenhum sentido. Mas tem coisa que se a gente saber que é Deus, estiver em Deus, a gente fazer vai dar certo. Pensa comigo, vamos olhar agora por lógica.
eu tenho um salário, vamos imaginar, de R$1.000. Já está contadinho. Eu ainda vou ter que tirar 100 para ficar com 900? Vou ficar com menos. É lógica. 900 eu não vou dar conta, porque se com 1.000 já não mal dou conta, imagine com 900. É lógica. Mas a fé diz assim, não. O 900 vale mais do que o 1.000 na minha mão. O dízimo pode sair da tua mão, a oferta, mas não sai da tua vida. O dízimo, eu vou repetir, a oferta pode sair da tua mão, mas não sai da tua vida. Então, o que eu quero dizer? Andar por fé, às vezes as pessoas nos chamam de louco, de doido, mas é isso mesmo que a gente é. A gente é louco, doido por Jesus. E o mundo não quer nem saber. Então, muitas vezes não tem sentido, parece absurdo. Para receber as promessas é necessário ter uma fé verdadeira. Veja bem, é interessante, só para voltando um pouquinho aqui, que a explicação questiona. Quando a gente quer a explicação, a gente questiona. A promessa nos faz descansar. A fé não exige explicação, mas descansa nas promessas. A explicação quer um porquê, como, quando e onde. A promessa não questiona, apenas fortalece a nossa fé. Deus não explicou, apenas ordenou. Então não tente pedir explicação para Deus. Muitas vezes a gente quer, Senhor, eu quero entender, não entenda, creia. Quando você quer explicação, você quer uma justificativa. E Deus não quer te dar justificativa, Deus quer te dar promessa. Entenda isso, vou repetir. Deus não quer te dar justificativa, Deus quer te dar promessa. O cumprimento da promessa. Porque quando a gente dá justificativa é porque a gente não vai fazer alguma coisa, a gente está justificando porque talvez não vai dar certo na hora que tem que ser. E Deus não é Deus de justificativa, Ele é Deus de promessa. A única justificativa que Ele dá é que Ele justificou pelo sangue dEle, amém? E as explicações não nos aproximam das promessas. Todo ser humano muito lógico, racional, não desfruta do que Deus tem para ele. Se Isaac morresse, pensa comigo, acabaria a vida e os sonhos de Abraão. A minha personalidade, o meu jeito de ser, eu sou organizado, lógico, racional. O meu lado esquerdo do cérebro é muito desenvolvido. Eu sou de planejamento, eu sou estratégico. Esse é o meu jeito de ser. Então, muitas vezes, esse lado organizado, lógico, ele quer confrontar com a minha fé. E eu tenho aprendido com Deus um dia de cada vez. Às vezes, se eu tenho muitas coisas para fazer, eu já quero planejar todas. Mas aí eu digo assim, Espírito Santo, eu vou fazer uma coisa de cada vez. Hoje é isso, amanhã é isso. Porque senão a gente fica ansioso, não consegue fazer nada bem feito. Então, foco. Exemplo, eu tinha para pregar no retiro ontem à noite, renúncia à libertação. Então, foco naquilo primeiro. Porque se eu começasse a pensar na pregação de hoje, eu já estava um pouco lá, um pouco cá. Lá. Já tinha estudado a palavra, então hoje era outra história. Assim é na tua vida, uma coisa de cada vez. Um passo de cada vez. Não suba de elevador, vai de escada que é mais seguro. É o caminho de Deus. Pode até parecer que cansa, mas não, é porque você vai fortalecendo as suas pernas, você vai aprendendo a caminhar, você vai ficando mais forte. Glória a Deus. Glória a Deus. A prova também nos ensina que é preciso depender da provisão de Deus. Abraão não podia confiar em seus sentimentos. Tem hora que você não pode confiar nos seus sentimentos. Eu vou dar um exemplo muito clássico que nós pregadores às vezes falamos e é errado. Eu já falei isso também. Se você sentir no seu coração, a gente faz assim, se você sentir no seu coração, traga seu dízimo, sua oferta. Não é por sentir no coração. Dízimo e oferta não é porque você sente ou deixa de sentir, é porque é certo. Porque às vezes você sente, às vezes não. Então não dá para confiar no nosso sentimento. Quantas vezes eu me enganei confiando no meu sentimento? Então a fé não é um sentimento, a fé é certeza. Sentimento às vezes nos enganam. Ora eu estou apaixonado, ora não. E às vezes você que sentiu no coração, traga uma oferta que não precisa sentir. A oferta, dízimo, aquilo que você tem que fazer para Deus, não precisa sentir ou deixar de sentir, né? Eu falo por mim, tá? É muito difícil, mas olha, dá para contar nos dedos. Eu não estou aqui, estou falando diante de Deus. Toda vez que eu venho para casa de Deus, eu preciso trazer alguma coisa para Deus. Eu não sei se vim de mão vazia. Não sei. Eu tenho que trazer alguma coisa. Mas dá para contar nos dedos o dia que eu não tive. Só se eu não tiver nada, o bolso estiver seco. Mas senão eu tenho que trazer. É um
propósito, eu preciso, Deus me dá tanto, por que eu não posso trazer alguma coisa? Eu preciso trazer. Às vezes eu não sinto. Quanto é que eu vou dar? Não sei quanto é que eu vou dar, mas eu vou trazer. Então fé não é sentimento. Abraão não podia confiar no seu sentimento. Glória a Deus. Deus sempre pede o nosso melhor porque Ele dá o melhor. Deus sabia que Abraão amava Isaac, mas queria saber se amava Deus. Claro que Deus sabia que sabe todas as coisas, mas ele não queria. Ele queria mostrar para Abraão mesmo que tem hora que tem que deixar quando a gente dá o nosso melhor, Ele dá o melhor. Deus sabia até onde Abraão podia chegar. Claro que Ele sabia, Ele sabe todas as coisas. Mas Ele permitiu essa prova para o próprio Abraão saber como estava o coração dele. Estava meio dividido. Então ali, Abraão resolveu obedecer. As escolhas fazem toda a diferença na nossa vida. Abraão podia confiar nas promessas de Deus e na sua fidelidade. Mas Abraão não podia depender de outras pessoas. Sara tinha ficado em casa, não podia ajudá-lo. Os servos ficaram embaixo do monte. Tem horas que é só nós e Deus. As pessoas podem nos ajudar até certo ponto, mas tem hora que o negócio é entre você e Deus. Como tem aquela música, o negócio é entre você e Deus, entre Deus e você. Tem hora que às vezes você vai ligar para o pastor, ontem a gente está no retiro, até o pregador falou isso. Ele não vai conseguir encontrar, aí o irmão não está. É porque Deus quer que você e Deus tenham uma experiência. Ali ela é Ele e Deus. E em tudo, toda a prova precisa glorificar Cristo. Então eu vejo Cristo nesse texto. Diz assim: Abraão estava disposto a entregar o seu filho. Deus também deu o seu filho. E eu pergunto para mim e para você, até que ponto, melhor dizendo, nós estamos dispostos a sacrificar o nosso filho, o nosso melhor. Abraão mostrou para todo mundo qual era a prioridade em sua vida. Ontem o pastor Nilton, no retiro, ele falou alguma coisa, até comentava com o pastor Adriano. A gente vai em retiro, né? Parece que eu já fui acho que mais de, sei lá, se não 100, mas perto, ou menos, claro, 50. Eu não sei, mas quase todos os retiros de homens eu estou lá, desde que tem. Mas sempre a gente sai diferente de lá, né? A gente vai para ministrar, mas sempre parece que é ministrado. O pastor Nilton falou assim, às vezes nós temos Deus como nosso sócio e não como Senhor. Aquilo mexeu tanto comigo, eu disse, às vezes é verdade. Às vezes parece que eu quero um sócio com Deus, mas não um Senhor. O sócio a gente, né, tem hora que a gente fala com Ele, tem hora que a gente faz, porque não precisa falar. Só a gente vai tomar as decisões mais importantes. Só quando a gente precisa de alguma coisa lá, a gente fala com o sócio. Mas o Senhor não. A gente não faz nada sem falar com o Senhor, porque a gente é servo. Então, como é que Jesus é na tua vida? É um sócio? Você só fala com Ele quando precisa? Ou Ele é Senhor? E eu vi que às vezes ainda Ele é meu sócio. E eu preciso mudar. Não sei como é que você, todos falando que Deus falou tão forte comigo. E eu fui pedir perdão para Deus. Porque às vezes a gente quer um Jesus sócio, não quer um Jesus Senhor. E assim é na nossa vida. Até que ponto eu estou em Deus? Qual é a prioridade da tua vida? E olha comigo que lindo aqui, ó, né? A fé sempre prova e existe uma recompensa. O que Deus prometeu Ele fará. Note que Deus confirmou novamente a promessa, simultaneamente trabalhou nos parentes de Abraão. Se você perceber ali no texto, a partir do versículo 20 e 23, ele diz assim, ó. Olha só, depois da prova. E Betuel gerou Rebeca. Estes deu Milca a Naor, irmão de Abraão. E depois, lá no capítulo 24, 47, fala que depois que Abraão fez essa prova, porque ele disse depois, né? Deus não só multiplicou a semente de Abraão, mas dos parentes de Abraão. E preparou inclusive a Rebeca para o Isaac. O que eu quero dizer para você, quando você é fiel, Deus trabalha na tua casa e nos teus parentes. Ele preparou a Rebeca. Depois disso, diz ali, depois, então ele começou a dar, já preparar desde muito cedo a Rebeca para o Isaac. E eu vejo assim, em tudo nós precisamos ver Cristo. Veja só, que lindo isso aqui que Deus falou. Aqui é o próprio Cristo subindo o Calvário. Olha só, para terminar, Isaac foi perseguido pelo seu irmão.
Jesus também foi perseguido pelos seus irmãos. Isaac chega com Abraão em um jumento. Jesus também chega em Jerusalém com um jumento. Isaac sobe o monte carregando a madeira, as lenhas. Jesus sobe o monte carregando o madeiro. Isaac sobe o monte com o pai. Jesus sobe o monte sem o pai. Isaac só tem o pai, mas é amado e abraçado. Jesus tem uma multidão, mas nunca se sentiu tão sozinho. Isaac sobe depois de ter passado uma noite na tenda com o pai. Jesus sobe depois de ter passado uma noite inteira sem destino, de lá para cá, apanhando, sendo ridicularizado. Isaac quebra o silêncio e pergunta pelo cordeiro. Jesus sobe em silêncio porque sabia que ele era o cordeiro, aleluia. Aleluia. Isaac foi amarrado com cordas. Jesus foi pregado com pregos. Quando Abraão levanta o cutelo, Jeová Jiré grita: ei, não faças tal coisa. Quando Jesus gritou, Jeová não respondeu. Jeová não falou nada. Jesus gritou: Eli, Eli, lama sabachthani. Jesus não falou. Sabe por quê? Porque ele sabia que eu e você não podíamos suportar essa cruz. Aleluia. Deus providencia um carneiro no Monte Moriá para o sacrifício. Carneiro, não cordeiro. Jesus é o próprio cordeiro no Calvário. Sabe por quê? Que ele providenciou um carneiro, não um cordeiro? Porque o carneiro, para vocês que você sabe, ele é o macho da ovelha. Então o carneiro já é um adulto, ele já teve às vezes relações com a própria ovelha. O cordeiro é imaculado, é santo, é puro. Aleluia. Isaac desce vivo e depois de 3 dias volta para casa. Aleluia. Jesus desce morto, mas depois de 3 dias ele volta para casa, aleluia, porque o meu Jesus ressuscitou, porque Ele é Deus. Depois de 3 dias, Ele podia estar morto na cruz, mas Ele voltou vivo, aleluia, porque Ele é o Cordeiro, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele é a vida, Ele é o pão, Ele é a água, Ele é a rocha de Meribá, Ele é o nosso consolador, Ele é aquele que deu a vida por mim e por você, aleluia. Quero te convidar a ficar de pé, eu quero orar por você. Aleluia. Eu não sei como é que está a tua vida, talvez você esteja passando por prova e você está questionando, talvez você esteja passando por momentos difíceis e está questionando. O que eu quero dizer, não questione, creia, não questione, não murmure, creia, porque a prova não é para ajudar Deus, é para te ajudar. Você só é quem é, eu só sou quem eu sou por causa da prova, aleluia. Então eu quero orar, você que tem uma causa, você que está passando por prova, você que talvez até chegou aqui nesse culto, perguntando por que Deus está acontecendo isso, o que está acontecendo na minha vida, eu quero orar por você. Eu creio no Deus da providência. Nós estamos falando hoje, nessa manhã, no Jeová Jiré, o Deus da providência. Eu não sei o que Jeová precisa providenciar na tua vida, mas se Deus me deu essa palavra, se nós estamos nessa campanha, é porque essa semana é a semana da providência. O Jeová Jiré vai entrar na tua vida. Aleluia. Jesus, o Cordeiro, vai aparecer para você em nome de Jesus. Papai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada um dos meus irmãos. Eu não os conheço, eu não sei como é que está a sua vida, Pai. Mas eu sei que talvez eles estão passando por prova. Talvez tenha alguns aqui que estavam até desanimados, sem forças. E talvez passaram por momentos que disseram: onde está o Cordeiro? Como Isaac perguntou: Pai, onde está o Cordeiro? Talvez eles perguntaram: Pai, Jesus não está na minha vida, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? E Deus fala que às vezes não é você que está fazendo errado,
É Deus querendo te provar para você ser aprovado e estar num nível espiritual diferente, mesmo às vezes na direção. Mesmo quando Abraão estava na direção, ele foi para uma terra e a terra tinha fome. Mesmo você tomando a direção certa em Deus, parece que às vezes dá errado, mas não é que dá errado, é porque Deus vai te provar e te colocar no outro nível, e no outro nível, e no outro nível, e no outro nível, até as pessoas entenderem que Deus está na tua vida, Pai. Senhor, talvez tem gente que precisa cura, Senhor, em nome de Jesus. Tu és o Jeová Rafá também. Talvez tem gente, Senhor, que precisa de um milagre financeiro. Tu és o Jeová Jiré, aquele que provê. Talvez tem gente que está com problemas nos relacionamentos. Senhor, Tu és o amigo da família. Tu és aquele que provê também um relacionamento saudável, um relacionamento entre irmãos. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei o que cada um está precisando, mas eu os coloco na Tua presença, Pai. E eu profetizo em nome de Jesus que ainda essa semana o Senhor vai entrar com providência na tua causa. Ainda essa semana a prova que você estava passando não é apenas para te envergonhar, mas pelo contrário, é para te honrar. Em nome de Jesus, adore a Deus. Vamos adorar a Deus.